Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Deixe o seu like, compartilhe, comente também aqui no vídeo, que toda semana tem conteúdo do time do Santos para falar aqui do time mais glorioso, né? As notícias do time do Santos praticamente são as mesmas, né, pessoal? Teve hoje a situação dos 3 jogadores do time do Santos que também não serão aproveitados com o Paulo Turra, né? O Daniel Ruiz, o Ivonei e o Ed Carlos, né? Que foram os 3 jogadores que saiu a notícia de hoje. Tem um monte de canal que falam a respeito do Santos, tem um monte de sites que falam a respeito dessa notícia que aconteceu no dia de hoje, né? Isso aliado ao fato de mais 3 jogadores anteriormente da semana passada, né? Que foi o caso do Lucas Pires, o próprio Natan, né? Os 2 que foram pegados lá na balada. E teve aí na sexta-feira o Jefferson Soteldo, que acho que foi o mais importante, né? E a gente vai tentar comentar um pouquinho sobre a ausência desses jogadores. Em contrapartida a isso, a abertura, né? A janela de transferência da abertura aí para contratações já começou já na segunda-feira, né? E o Santos, e essa situação vai até dia 2 de agosto, portanto, praticamente um mês aí que o Santos tem para contratar jogadores. Agora você, sinceramente e honestamente, você realmente está esperando um furacão chegar na equipe do time do Santos, pessoal? Você está esperando? Eu sincero, honestamente. Agora, por que eu estou pensando isso? Eu acho que a grande maioria dos torcedores santistas estão pensando a mesma coisa que eu. Ora, o Santos vendeu praticamente aí o Ângelo, né? Que foi outro jogador que saiu, que já são 7, né? Juntando aqueles anteriores que eu falei. Tem a possibilidade também do Marcos Leonardo ir embora, né? Mas o Paulo Turra, realmente, estou vendo muita gente falar aí que está fazendo uma limpa e tudo mais. Mas é o seguinte, se o presidente Andrés Rueda, que eu vou dizer uma coisa para você, a gente não pode confiar naquilo que ele fala, não trazer jogadores, o Paulo Turra vai ter que acabar realmente utilizando esses jogadores que ele falou que não vai utilizar. Olha como é que é a situação. Porque senão o Santos vai ficar sem jogador, pessoal. Essa que é a situação. Então, na contrapartida, na contramão a tudo isso, que o Santos está realmente não utilizando alguns jogadores, outros que estão colocados aí para serem negociados por empréstimo e tudo mais, esses jogadores são funcionários do time do Santos. Por que eu estou falando isso? Porque me parece, eu estou vendo assim muito entusiasmo, assim, de uma certa forma, tá mandando os caras, tá dispensando, tá colocando na caçamba. É isso mesmo, tem muito mais ainda que tem que colocar. Eu entendo tudo isso e eu concordo com vocês, torcedores santistas. Agora tem um detalhe. Esses jogadores têm contrato com o time do Santos e são contratos longos. Por exemplo, Lucas Pires, 5 no mês 5 de 2026. O Natan, 12 de 2026. No final do ano. O Soteldo acabou, mas está um imbróglio danado aí. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas eu vou deixar ele para o final, porque eu vou dar a minha opinião aqui no meu canal. O Daniel Ruiz, o contrato dele vence no final do ano. Eu não sei se existe alguma cláusula que, se ele jogasse mais uma partida e tudo mais, o Santos poderia ter a obrigatoriedade de comprar ele em definitivo, talvez. Agora, o fato é que quem acompanha o dia a dia do time do Santos diz que ele tem um bom toque na bola. Eu até entendi por ser o novo Rames Rodrigues, né? Foram isso que falaram, que veio lá do Milionários da Colômbia. Eu disse para você, pessoal, o futebol lá é diferente daqui, né? Talvez no momento que o Santos está vivendo hoje, se ele chegasse numa outra situação, talvez ele poderia ficar até o final do ano. Existiria até a possibilidade de cumprir aí no final do contrato comprar esse jogador, né? Mas realmente não é de jogadores como esse que o Santos precisa, né? Pela camisa que tem e pela situação principalmente que o Santos se enfrenta nesse exato momento dentro do Campeonato Brasileiro. Recentemente o Santos foi catapultado aí e tirado por incompetência de outros campeonatos, como Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, que você sabe, né? Você que é torcedor santista, que acompanha todos os dias aqui os meus conteúdos e os conteúdos que também que só falam a respeito do Santos, você sabe muito bem disso. Aí você tem o Daniel Ruiz, com o contrato dele, como eu havia dito, vencerá
no final do ano, mas foi colocado à disposição para fazer qualquer negócio. O Ivonei, a mesma coisa, vai vencer dia 2025, julho de 2025, o Ed Carlos julho de 2026. Cara, muitos jogadores, é fato, é verdade que muitos jogadores da base aí, no caso do Kevson, né, subiu aí para fazer parte do elenco santista, e outros jogadores que o torcedor santista já sabe, né? A minha pergunta é o seguinte, pessoal, esses jogadores estão à disposição, pelo menos não serão aproveitados no elenco santista. De 38 jogadores, com essas dispensas, vamos dizer assim, entre aspas, porque são ainda funcionários do time do Santos, ficaram 31 jogadores. Eu me recordo que no momento em que ele fez a primeira entrevista coletiva, ele falou realmente que o grupo estava muito inchado, né? Então essa é uma oportunidade, realmente tem mais jogadores que deverão sair, né? Pelo menos a torcida gostaria que isso acontecesse. Muito jogador acomodado, muito jogador que estão sentado no contrato, realmente tem que dar uma reviravolta. Só que em contrapartida a isso, tem que chegar jogadores. Não são jogadores igual o presidente do time do Santos, no final, quase no último dia de contratação, oficializou as contratações dos jogadores lá do Água Santa, né? Foi o Luan Dias, Gabriel Inocêncio e o Bruno Mezenga. Não são esses jogadores, mas se a gente for pensar, ficarão só esses jogadores, pelo menos nessa situação, à disposição do time do Santos. Porque, por tudo aquilo que está acontecendo, me parece que alguns jogadores que em outro momento viriam para o time do Santos, pela situação em que o Santos se encontra agora, tem jogadores que não querem vir para a equipe do Santos. O torcedor santista tem que entender isso. E baseado nos tipos de contratação, eu posso estar errado e eu virei aqui no meu canal retificar isso se eu estiver pensando de uma maneira diferente. Que os jogadores que estão à disposição do time do Santos, né, muito pelo aquilo que o Santos não tem dinheiro para comprar, tem o dinheiro aí provavelmente que vai receber do Ângelo, mas me parece que esse aporte financeiro já está direcionado para pagamentos aí de salário dos jogadores, né? Direito de imagem que estava um mês atrasado e tudo mais. Isso se não aparecer nenhuma conta misteriosa que esteja em oculto, né? Porque é brincadeira. Quando o Santos fala que vai receber algum tipo de dinheiro, chega alguma conta que a gente não sabe de onde que veio, alguma conta que tem que pagar de um treinador, que eu tenho absoluta certeza que tem treinador ainda que o Santos está pagando, que nem o caso do Odair Helma, por exemplo, não sei o acordo que foi feito, né? Tem jogadores que já saíram do time do Santos também, tem um monte de coisa, pessoal. Se eu for falar aqui, tem um monte de coisa. O que o Santos não quer é que de repente venha uma notícia desagradável. Tem o Krasnodar, tem que lembrar disso lá da situação do Cueva. Meu Deus, cara, tem tanta coisa, tanta coisa. E o detalhe é que esse dinheiro, parte dele será tirado para pagar dividendos aí, para pagar as dívidas do time do Santos. Dividendos não, é outra coisa, esquece o que eu falei. Serão direcionados para pagar contas para o time do Santos, que estavam atrasados, contas que foram negociadas, negócios do time do Santos, né? Que o Santos teve prejuízo. Então, o torcedor santista tem que pensar isso. Baseado em tudo isso aqui que eu falei, com essa saída desses jogadores, sabendo que eles têm contrato, você sabe, todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, que treinador em equipe brasileira, principalmente treinador na equipe do Santos, eu não vou nem falar se esse é o 11º, se é o 10º treinador que está na equipe do Santos, tem vida curta se não conseguir resultados. Agora imagina, o Paulo Turra tem que ter apoio da diretoria, tem que vir jogadores. Porque se assim não acontecer, o que vai acontecer? Ele vai estar dispensando os jogadores, que no meu modo de ver é correto. Se ele não vai contar com o jogador, deixa claro para ele. E esses jogadores, né, tem que procurar outra equipe para jogar, dentro daquilo que eles podem jogar, né? São jogadores praticamente, principalmente esses três últimos aí, Ivonei, Ed Carlos e o próprio Daniel Ruiz, se encontrarem times aqui no Brasil ou na América do Sul, eles podem realmente se direcionar para outra equipe, jogar Série A, Série B, Série C, não sei. Eles têm que procurar outros áreas, pessoal.
né? Tem gente que falou, não, eu ficaria com o Ivonei, que não teve muita chance, o Ed Carlos a mesma coisa. Cada técnico tem suas preferências. E a gente não tem como questionar isso. Só que se esses jogadores não arrumar outras equipes, eles vão ficar sentados no contrato. Que nem o Lucas Pires, que nem o Natan, o próprio Soteldo, né? Que não pode jogar mais nenhuma equipe. Eu acho que talvez Libertadores, se eu não estou equivocado, pessoal. Mas já está no meio do ano. O que o Soteldo vai fazer? E o Santos, com essa declaração, essa carta, esse compromisso que o Santos tem junto com o time do México, lá com o Tigres do México, que o Santos exerceria a compra do jogador. E se comprar, o Santos tem que fazer isso. Senão o Santos recebe outro transfer ban. E aí como que vai fazer? Só que aí o cara não quer jogar com o Paulo Turra, e quem não quer jogar com o treinador, não vai querer ficar na equipe. A não ser se ele sair. Por isso que eu falo, pessoal, assim, isso precisa ser conduzido de uma maneira em que todo mundo pensa o que vai acontecer com a saída desses jogadores. Não estou aqui dizendo que esses jogadores não devem ser afastados, não são isso, porque se ele realmente conversou com esses jogadores, e esses jogadores, eu acredito que isso aconteceu, não estarão mais à disposição, porque não serão utilizados, cada um pelos seus motivos, cara, eles têm que pegar o boné deles e procurar outra equipe. Se eles não acharem, o que eles podem fazer? Eles vão continuar treinando. Se o Paulo Turra não segurar, não conseguir fazer os resultados, esses jogadores já estarão lá, virá um outro técnico, muito provavelmente, assumirá e vão dar uma chance para todos esses jogadores de novo com aquele argumento do tipo assim, ó, eu preciso ver se esses jogadores serão bem aproveitados, eu quero ver com meus olhos. São essas coisas que acontecem com o treinador. Agora, é muito difícil um treinador, quando ele vai ser contratado, principalmente da forma que for, né, e ele não chegar já com um pensamento a respeito da equipe, né, já ter a equipe que o Santos tem, os jogadores que o Santos possui, e o cara, quando ele vem para a equipe, ele já vem pensando, ó, esse eu vou precisar, esse eu não vou, e depois nos treinamentos ele vai realmente constatar se fica ou não fica com alguns jogadores. Todo treinador tem os seus preferidos, pessoal. Tem que deixar bem claro isso. Agora, eu fico assim, muito preocupado que com essas ausências desses jogadores que deveriam sair realmente, quem viriam para a contratação? O Santos precisa de 2 zagueiros, principalmente um que joga pela esquerda, canhoto. O Santos precisa de 2 laterais, o Santos precisa de volantes, o Santos precisa de meias, porque aí ficou Lucas Lima, ficou Luan Dias e ficou o Lucas Barbosa. Muitos torcedores do time do Santos falam que o Lucas Barbosa também deveria seguir o seu caminho. Pô, se machucar ou receber cartão vermelho o Lucas Lima, tem o Luan Dias. Mas aí teria que mudar o esquema. Olha, são coisas que acontecem no time do Santos, principalmente com quesito jogador, que ao mesmo tempo que está saindo, e a gente está vendo que tem que sair mesmo, tem outros que ainda teriam que sair no meu modo de ver, que já estão lá há muito tempo, com falta de ambição do caramba, mas que a diretoria do time do Santos tem que dar respaldo para o Paulo Turra, para poder trazer jogadores. Agora, não pensem que esses jogadores virão assim, serão espetaculares, com salários astronômicos e tudo mais. Falaram-se tava falando aí do Wagner Love, né? Que tá lá no Sport, que tá muito bem sendo artilheiro do time, Sport Recife. Me parece que foi uma sondagem, mas o cara tem 40 anos, pessoal. O cara tem 40 anos e o cara já declarou que quer subir o Sport da segunda para a primeira divisão. Então é muito difícil ele sair de lá, vir para um rolo desse. Entendeu? Não dá. Tá certo, pessoal? Queria dar esse recado para você e principalmente aqueles que acompanham o meu canal Vargas Santos TV, o meu público que sempre me prestigia, faz os comentários, dá o like aí, que é muito legal, pessoal. Muito obrigado por causa disso, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.